Eduardo Barão com a gente mais uma vez aqui no Alta Frequência, então quer dizer que chega ao fim, de fato, o Departamento de Educação nos Estados Unidos. Barão, explica pra gente, por favor. Boa tarde pra você. Fala, Fábio. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. É equivalente ao Ministério da Educação aí no Brasil. Donald Trump está cumprindo uma promessa de campanha. Hoje deve assinar esse decreto, simplesmente acabando com esse órgão. O Trump entende que as decisões das metodologias do processo de ensino devem ficar à conta de cada um dos estados e que há uma cultura desenvolvida nesse Ministério da Educação que acaba sendo uma cultura equivocada, e por isso essa é a ideia do presidente americano. Claro que está tendo um debate muito grande aqui nos Estados Unidos por dois motivos, né? O primeiro é o financeiro. O Ministério Federal, ele manda para os estados cerca de 10% do que acaba sendo utilizado nas escolas. Esse dinheiro ninguém sabe se vai continuar indo ou não, além do dinheiro das faculdades, né? Os alunos aqui, quando terminam as escolas, eles pegam financiamentos, muitas vezes, do governo federal para conseguir pagar a faculdade e depois, no final, eles acabam pagando para o governo. Mas ninguém sabe também se esse tipo de auxílio vai continuar. E a outra questão é saber quais são as diretrizes, a partir de agora, de um país. Cada estado hoje já tem autonomia para minimamente tocar como prefere as escolas. Mas tem algumas situações, por exemplo, como o estado de Oklahoma, que vai começar a discutir a história da eleição anterior, que o Trump acabou perdendo para o Joe Biden. O governador local já disse que entende que a eleição acabou sendo fraudada, que o Biden não deveria ter vencido. Então, em Oklahoma, isso vai ser ensinado nas aulas de história. Em outro estado, a história é aquela, que o Biden teve mais votos do que o Trump, por isso mereceu ganhar. Enfim, cada estado vai determinar como vai funcionar daqui para frente, mas tudo isso também faz parte do esforço do Trump de enxugar os gastos do governo federal, e o Ministério da Educação está entre eles. A chance disso virar uma salada é enorme, né? Imagino que especialistas aí nos Estados Unidos digam algo semelhante, porque é bem comum, né, Barão? As crianças estudam em determinado estado e depois vão para outro, por exemplo, para fazer a faculdade, para cursar os cursos superiores, e aí com a educação tendo uma outra base completamente diferente daquela do estado de origem, né? Os especialistas caminham por esse sentido também? Tem sido muito criticado? Vamos lá. Hoje já existe uma decisão mais ou menos local, Fábio. Então, eu já conheço gente, antes do Trump entrar na Casa Branca, que, por exemplo, saiu da Flórida porque não concordava com o que o governador da Flórida estava ensinando, de história em especial, nas escolas. Então, eles mudaram de estado, vieram aqui para Nova York. A tendência é que isso aumente. Então, cada estado pode ter cada vez mais a liberdade de escolher o que bem entender, inclusive para contar da história americana. Acabei de dar o exemplo de Oklahoma, né, que vai dizer que a eleição que o Biden ganhou do Trump foi uma eleição fraudada, entendendo que o Biden não deveria ter vencido a eleição. Aí você atravessa para outro estado, conta que não, que o Trump realmente deveria ter perdido aquela eleição. Enfim, vai ficar uma salada mesmo, como você descreveu muito bem. E não é só isso, né? Você tem questões envolvendo o financiamento de faculdades, você tem questão do desestímulo com o fim do ministério, a educação, né? As pessoas se você tem um governo que incentiva, e as pesquisas mostram isso, uma ação ou outra, isso acaba fazendo com que as pessoas procurem mais, entender, saber o que está acontecendo. E agora, com o fim do Ministério da Educação, evidentemente que essa não é uma prioridade do governo Trump. Muito bem, acompanharemos, portanto, os próximos passos. Barão, obrigado pelas informações mais uma vez, abraço. Abraço, até mais, valeu. Valeu.